Meus irmãos, a paz do Senhor, Cláudio, canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer neste vídeo o resumo da 8ª lição, revista Conectar Mais Jovem, esse primeiro trimestre. Estamos estudando nesse trimestre os profetas menores. Hoje vamos nos debruçar sobre o profeta Naum e sua mensagem à nação, à capital da Síria, Nínive. O título da lição: Naum, proclamando a severidade de Deus. Versículo do dia, nosso texto áureo: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Naum, capítulo 1, versículo 7. Verdade aplicada: Deus envia uma ríspida ameaça, seguida de uma dadivosa oferta de misericórdia a Nínive infratora. E os temas, os objetivos desta nossa lição: mostrar o contexto histórico do livro do profeta Naum, lembrar que o Senhor é um Deus de justiça, anunciar que Deus continua disciplinando seu povo. Os ninivitas, nós já estudamos nas nossas lições anteriores, foi a cidade que Deus enviou o profeta Jonas. Mais de um século antes aqui desse período do profeta Naum. Na pregação do profeta Jonas, os ninivitas, mais de 120 mil habitantes, se arrependeram. Agora, nesse contexto aqui, mais de 100 anos após a mensagem do profeta Jonas, uma nova geração nasce e ignoram ou não se lembram ou não dão importância àquele arrependimento daquela geração anterior que se arrependeu com a pregação do profeta Jonas. Os ninivitas, um povo que havia evidenciado a misericórdia de Deus, pois quando Jonas traz a mensagem do profeta Jonas era de juízo. Em 40 dias Nínive seria destruída. O povo, aquela geração, se arrependeu. Entretanto, agora, essa geração, ela continua nas suas perversidades, nas suas brutalidades contra os povos conquistados. Era um povo extremamente sanguinário, brutais. Tá? Então, Naum, ele é o autor do livro. O livro do profeta Naum tem 3 capítulos. O nome do profeta significa consolo ou consolação, ou consolador. O profeta Naum, ele profetiza do reino do sul. Ele era do reino do sul. Haja vista que o reino do norte, também chamado de reino de Israel, às vezes chamado de Efraim, já não existia mais, pois em 721, 722 foi destruída pelos assírios, por esses assírios, tá? Ali, Naum, ele profetiza ali aproximadamente entre 663 a 612, o reino do norte foi destruído em 721, 722 aproximadamente, tá? Então, o tema do livro é a destruição iminente de Nínive. O título, o primeiro capítulo, começa já falando a sentença, né, contra os ninivitas. Sentença ou juízo significa aquilo que é um peso no coração de Deus,
no coração do profeta, que é uma mensagem de juízo. Chegou o tempo de prestar contas. Deus é soberano, né? E todo mundo tem que comparecer diante de Deus. A maldade do mundo chega um dia em que Deus chama estes para dizer, ó, vamos acertar as coisas. Deus é eterno, Deus é soberano. Então, Naum, ele descreve a queda iminente de Nínive, a capital do reino assírio, devido à sua violência, à sua corrupção, à sua idolatria, às suas perversidades, à sua imoralidade e tantos outros adjetivos ruins que contextualizava naquela nação, aquele povo. Então, o juízo de Deus, ele não falha. Deus não deixa a impunidade sem ter que aqueles que andam praticando a impunidade, a injustiça, todo tipo de coisa ruim, Deus chama para prestar contas, tá? Então, o propósito do livro, Deus usa o profeta Naum para anunciar a destruição iminente deste povo, e aqui começa a derrocada do reino assírio, com a coalizão dos babilônicos e dos medos, tá? E então Deus usa o profeta Naum para anunciar a destruição iminente de Nínive, pois nenhuma nação, por mais poderosa que ela seja, ela fica impune de suas perversidades, tá? E também Naum entrega uma mensagem de consolo, de esperança para o povo de Deus, o povo hebreu, que tanto sofreu nas mãos dos assírios. Haja vista a próprio reino do norte, que foi destruído pelos assírios. O reino do sul foi cercado pelos assírios no período do rei Ezequias. Senaqueribe era o rei da Síria, e o rei Ezequias ele vai buscar consolo, depositar sua confiança em Deus. Período ali do profeta Miqueias, do profeta Isaías, e o reino assírio saiu derrotado, né? Porque o rei Ezequias confiou em Deus. E o reino do norte não agia corretamente diante de Deus e teve seu fim decretado nas mãos ali dos assírios. Agora, Deus chama este povo cruel, brutais, sanguinários, perversos para prestar contas. Então, a mensagem de Naum agora é de juízo. Chegou o tempo de prestar contas com Deus. E a mensagem aqui é uma sentença, um juízo contra aquela cidade poderosíssima que era a capital do reino assírio. Caiu a capital, o reino caiu e foi destruída, né, conquistada pela coalizão dos babilônicos com os medos. O texto de referência é o capítulo 1, versículo 3, está dizendo assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O primeiro tópico da lição, um breve resumo do livro: um povo cruel e sanguinário, o justo juízo sobre os ninivitas. O livro do profeta Naum, ele tem 3 capítulos. No primeiro, Naum nitidamente transmite a fúria de Deus contra a cidade de Nínive, né? Chegou a hora de Deus trazer juízo sobre aquele povo cruel, sanguinário, verdadeiras atrocidades inimagináveis
os assírios praticavam contra os povos conquistados, né? Aí vai do rei, vai dos homens, vai das crianças, vai das mulheres. Verdadeiras atrocidades eles faziam com aquele povo que eles conquistavam. No capítulo 2, o profeta profetiza a urgente reprovação da cidade, que é a capital, né? Certificando que Nínive seria desmoronada. A mensagem que nós estudamos na nossa lição anterior, o profeta Jonas, foi em 40 dias Nínive será submergida, seria destruída. Houve arrependimento e Deus poupou aquela cidade. Agora, pelo que parece, o povo não estava nem aí para a mensagem do profeta do Senhor. Tanto é que aqui agora é a sentença final. É a sentença final. No período do profeta Jonas, Deus enviou o profeta para anunciar por quê? Porque havia no coração daquele povo, do rei, e Deus conhece o coração do homem, um certo temor. Tanto é que ele proclama um jejum ali de 3 dias e até os animais tiveram que ficar esse período sem se alimentar. Então, temor, reverência a Deus. Agora não, a mensagem literalmente basta, chegou a hora do juízo. Ou seja, o coração daquele povo não estava nem aí para uma mensagem de arrependimento, né? Para que seus viessem a arrepender das suas atrocidades. E no capítulo 3, Naum expõe com particularidade como seria o desmoronamento, a derrota, o fim ali da capital da Síria, Nínive, tá? Então, o povo de Judá, para o povo de Judá, a notificação da destruição dos ninivitas veio como um refrigério, como um alívio, diante de tantas atrocidades, de tantas batalhas, de tantas perseguições, de tanto sofrimento que o povo hebreu passou ao longo da história nas mãos dos assírios. Os assírios foi um inimigo cruel do povo hebreu, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Tanto é que o Reino do Norte teve seu fim nas mãos deste povo sanguinário, né? Então, misericórdia não fazia parte do dicionário do povo assírio. Eram extremamente sanguinários. Então, ao cair em suas mãos qualquer povo, né, já sabia que iriam sofrer terrores na mão desse povo implacável, né? Deus é soberano e, como diz Nabucodonosor, capítulo 4 do profeta Daniel, quando Nabucodonosor retorna daquele período, ele passa 7 anos ali pastando com os animais, que ele reconhece que Deus é soberano, ele próprio declara, né? O reino do Senhor é o reino sempre eterno. Deus estabelece reis e destitui reis. Deus estabelece reinos e destitui reinos. O reino de Deus é soberano e não há este que não tenha que se submeter ao senhorio de Cristo, tá? Então o profeta Naum aponta que o motivo da destruição era devido à multidão dos muitos pecados, das atrocidades dos ninivitas. No capítulo 3, versículo 4, último capítulo do livro, diz assim: por causa da multidão dos pecados, da muito graciosa meretriz, da mestra das feitiçarias, que vendeu os povos com seus deleites e as gerações com as suas feitiçarias. Então, um povo idólatra, um povo sanguinário, um povo prostituto, um povo cruel, que dava as costas para a justiça, para a retidão, para os princípios, né? Então, um povo que, de certa forma, tinha contato, teve contato com o povo, com o Deus de Israel.
O próprio exemplo é a mensagem do profeta Jonas e o reconhecimento, o arrependimento daquele rei, naquele período, e toda uma nação, e toda uma cidade, mais de 120 mil habitantes. Então, não era desconhecido deste povo. O segundo tópico da lição, a cidade do profeta, uma mensagem de esperança para ajudar, e Deus expõe onde os ninivitas falhou. A Bíblia menciona, no capítulo 1, versículo 1 aqui do livro, que Naum, ele era colcita. Estudiosos acreditam que esta vila, esta comunidade, ficava na Galiléia ou em Cafarnaum. Alguns até atribuem o nome de Cafarnaum, Naum, né, ao profeta Naum, mas não é unanimidade, tá? A destruição da opressora Assíria foi descrita por Naum de forma detalhada, que traz a quem estuda o livro, né, a impressão de que o fato já havia acontecido pela riqueza dos detalhes da mensagem profética de Naum. Para os ninivitas, a palavra era de preocupação, né, e de lamento, porque agora não tinha como escapar do juízo de Deus. Já para o povo hebreu era uma mensagem de alívio, né, de alegria, pois chegou ao fim daquele povo cruel, né? Então, por mediação do profeta Naum, Deus mostra na mensagem como os ninivitas fracassaram, né, em suas ações. Após o profeta descrever a desgraça, né, que viria sobre o povo como consequência de suas ações, de seus pecados, de suas brutalidades, expõe também os efeitos quando fracassamos em nossa liderança, né? Naum vem descrevendo aqui a questão da liderança dos assírios, né? Os líderes se tornaram cegos, fracassaram no estágio de suas obrigações, o povo se espalhou e ninguém obteve sucesso em ajuntá-los, o povo não tinha consolo ou cura para os ferimentos, e todos que escutassem sobre o caos de Nínive bateriam palmas e triunfariam. Então, o juízo vem da realeza até o mais humilde do campo. Então, o povo que não conhecia o que era misericórdia, o que era perdão, o que era amar o próximo. E para a gente finalizar, o terceiro tópico da lição, a resignação e o poder de Deus. A metodologia da disciplina de Deus, o culpado Deus não tem por inocente. Então o profeta Naum, ele revela em sua mensagem que mesmo sendo Deus paciente, como os assírios recusaram a misericórdia de Deus, porque uma geração anterior se inclinou diante de Deus e se arrependeu dos seus erros. Eles conheciam a soberania de Deus. Não era um povo que não tinha conhecimento do Senhor. E ouviram Deus executar a justiça em várias oportunidades. Capítulo 1, versículo 3, apontando aqui que o culpado Deus não tem por inocente. Então, continua no erro, isso é um alerta para nós, né? Para essa geração aí que ignora, que dá as costas para a Bíblia Sagrada, para a Palavra de Deus, e muitos crentes que duvidam da Bíblia. Duvidam que a Palavra de Deus irá se cumprir na íntegra, né? Então, Naum nos ensina que, sendo Deus soberano, ele tem todo o poder de corrigir quem quer que ele ache que precisa ser corrigido. Deus conhece todas as coisas. O profeta não somente narra a história da destruição de Nínive, mas também revela principalmente o grande julgamento de Deus sobre os assírios. E aqui inicia a derrocada, o fim do reino assírio,
ao culpado, Deus não tem por inocente, tá? Então, finalizando a nossa lição, nosso contexto aqui, nosso resumo sobre o livro do profeta Naum, a mensagem trata da ruína iminente de Nínive, aqui a capital do reino assírio, né? O profeta descreve enfaticamente o fim deste império, proporcionando nas entrelinhas, destacando a brutalidade exercida pelos assírios para com os povos conquistados. O destinatário da mensagem aqui era o povo oprimido os hebreus. Eles viam agora alegria, né? Estavam se livrando de inimigo cruel. Os hebreus sofreram na mão deste povo, né? E não ficava a mensagem, já inicia com sentença, juízo, porque Deus determinou, bateu o martelo, a sentença está assinada, ela agora será cumprida. Deus é um Deus que governa as nações, apesar do caos, Deus está no controle de todas as coisas, ainda que Ele permita que o mal, de certa forma, tenha sua ação no mundo, no coração dos homens, em virtude do afastamento do homem de Deus, mas todo mundo tem que prestar contas ao autor da vida. Fica um alerta para nós, né? Ao culpado Deus não tem por inocente. Deus corrige aqueles que Ele amam, mas quando a persistência no erro continua, dura coisa é cair na mão do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.